Hey guys, Hidroblu ao controle, e você está assistindo o Direto ao Pixel, um mini quadro curto e direto que não exige muito esforço de edição e que me ajuda a manter uma frequência um tanto mais decente por aqui. Pense nesses vídeos como uns ultra shorts ou mini vídeos, você escolhe. No episódio de hoje, falaremos de como uma conquista pessoal minha me fez conhecer um dos meus novos mascotes favoritos, e talvez um dos personagens com maior potencial dos últimos tempos, Astrobot. Para começar, todavia, eu comprei um PS5. Que maravilha! Meu eu de 6 anos atrás estaria maluco por ver aquele sonho de ter o roteador gamer se tornando realidade. Talvez também ficasse meio maluco por descobrir que tal console era, incrivelmente, a opção mais em conta no mercado nos tempos atuais. Caramba, que época estranha. Enfim, eu pus os pingos nos is, e depois de já jogar umas 10, 20, 30... 150 horinhas do Crossword e baixar jogos que eu só vou jogar uma vez por mês, decidi dar uma chance pra esse robozinho que, nem tão surpreendentemente assim, ganhou o título de jogo do ano em 2024? Caramba, eu sumi mesmo, viu? E meus amigos, Astro's Playroom é, talvez, a tech demo mais criativa, carismática e com personalidade de sobra que eu já joguei. Eu sei que eu tô, quase 6 anos atrasado nesse tópico, mas eu preciso falar o que achei dos mundos, então sossega o facho e segura o seu DualSense, literalmente. Astro's Playroom faz parte de jogos da pequena franquia do Astrobot, basicamente uma série de tech demos que só começou a estrelar o robozinho no jogo VR Astrobot Rescue Mission. Você controla o Astrobot em um pequeno cenário e vai resgatando os diversos bots espalhados pela fase. O que tornou a franquia tão lembrada, além de, ser o go-to da PlayStation para mostrar o seu hardware, foi o plataforma insano de bom, sendo muito responsivo, dinâmico e criando um flow excelente de gameplay. E meus caros, essas características e muito mais estão mais do que presentes na tech demo do PS5, a qual eu diria que deveria ser a base para qualquer demonstração de consoles daqui pra frente. Diferente de uma exposição no museu que custa R$50 com minigames michurucas para mostrar o que o seu console consegue fazer. Mas isso nunca aconteceria, não é verdade? O jogo se apresenta como o interior do seu PS5, onde cada zona é uma parte diferente do console, como a ventoinha, o SSD, a entrada à internet e etc. Cada zona possui uma temática diferente, como um cometa no espaço sideral, um resort na praia congelada, um templo na floresta e uma tempestade acima das nuvens. E em cada local, centenas de bots cheios de vida fazendo as diversas ações, como filmar seus amigos, filmar seus amigos, filmar seus amigos, filmar seus amigos e fazer cosplay. Esse é o paraíso dos Stalkers. O jogo é estupidamente divertido, literalmente um dos melhores controles de personagens que eu já experienciei, comparável a Jak and Daxter The Precursor Legacy, Pain's Big Breakaway e Super Mario Wars. As seções de cada zona são muito legais de atravessar, com um comprimento perfeitamente equilibrado, dificuldade relativamente simples e desafios engajantes o suficiente que não cansa de te impressionar. Cada mundo conta com um jeito diferente de usar as suas propriedades do seu mais novo DualSense, fazendo com que você aproveite o máximo enquanto aprende a manusear o touchpad, o giroscópio, os gatilhos adaptáveis, as duas coisas ao mesmo tempo e muito mais. E como se não bastasse, o jogo se supera e se transforma em um grande tributo a toda a história da marca PlayStation desde o seu início lá nos anos 90. Você consegue pegar certos artefatos quando avança pelas zonas, cada zona guardando artefatos de cada console ou geração de toda a PlayStation, incluindo controles, consoles portáteis, acessórios conhecidos e até os mais obscuros, além de peças de quebra-cabeças que desbloqueiam artes extremamente lindas, acentuando ainda mais o quão orgulhoso a marca parece estar em relação a toda a sua história. E como alguém que teve basicamente todos os consoles de mesa da Sony mesmo 15 anos depois do lançamento dos mesmos, eu amei essa experiência. Esse é literalmente o tipo de jogo que me faz lembrar do porquê videogames são tão legais e o quão forte foi o impacto dos mesmos na minha vida e na de muitas outras pessoas. E agora, já jogando sua sequência, Astrobot, eu devo dizer que a demo não falhou em me deixar hypado para ver o quão incrível algo assim seria se fosse um jogo maior e com mais trabalho por trás. Podem ter certeza que a review do próximo vai vir como um vídeo longo e divertido, pois essa é a principal sensação que eu tenho em jogar algo como isso. É simplesmente mágico. Algo que não daria para imaginar que veio de uma simples demonstração de controle, um jogo VR de menos de 1 hora e uma tech demo para, divulgar o controle. Astro's Playroom é excelente, icônico e um clássico instantâneo, e eu não me arrependo de receber na biblioteca do meu mais novo console, marcando o início de uma nova fase na minha vida. Mesmo que eu não tenha tanto tempo para jogar hoje em dia por conta de trabalho e construção de TCC da faculdade, mas fazer o que, né? Jogos curtos são meu novo verão, pro bem ou pro mal. PC, mas depois de um tempo também foi lançado para Nintendo Switch. Uau, altas informações!